Boa tarde a todos. Não sei o horário que você está vendo nesse momento, né? Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de poder estar aqui explicando para vocês um pouco sobre alimentação saudável. E vamos começar. O meu nome é Paula Menezes. Eu trabalho como personal chef especializada em alimentação saudável. Eu sou proprietária de uma empresa chamada Na Marmitinha, que prepara refeições congeladas de acordo com o plano alimentar que o nutricionista prescreve para a pessoa. Então, esse é um tipo de trabalho que economiza muito tempo das pessoas, né? Eu preparo tudo que o nutricionista fala para você comer, e aí eu já deixo tudo preparadinho para você ir consumindo ao longo do dia. Mas vamos lá, como que eu comecei isso? Eu emagreci 30 quilos. Nesse processo de emagrecimento de 30 quilos, eu percebi que eu precisava aprimorar os meus dotes culinários, porque eu já estava enjoando da minha alimentação. Então, eu fui atrás de cursos, de técnicas de congelamento. Eu fiz técnico em nutrição, para eu poder entender o que eu estava comendo. Depois disso, eu fui atrás de um curso técnico em gastronomia no Senac. Então, eu tenho uma certa formação em gastronomia também no Senac. Não sou gastrônoma, né? Aquela faculdade mais complexa, tudo, mas eu já tenho técnico. Técnico em nutrição e gastronomia. Agora eu estou me formando natural chef e também em health coach, que é uma extensão do natural chef que a gente volta só para alimentação saudável, né? Além disso, também eu estou terminando agora a formação de analista comportamental, porque fora alimentação, eu tenho muitos clientes que me perguntam, falam assim, Paulo, eu faço treino, eu como, mas eu ainda não emagreço, o que está acontecendo? Tem um outro pilar ainda, que é o comportamental, que muito do que a gente come é o emocional, né? Então, logo a gente vai estar com essa parte também voltada. Mas, enfim, essa sou eu nesse momento, né, o que eu estou fazendo nesse momento, e eu vim passar para vocês um pouco sobre isso, sobre alimentação saudável. Por quê? O que eu quero que vocês se conscientizem é que dá para a gente ser saudável sem precisar viver de quinoa e luz, né? Eu sempre explico isso para o pessoal, porque sempre chegam assim para mim, ai, Paula, mas eu não vou fazer essa dieta, porque essa dieta tem é salmão grelhado com risoto de não sei o quê, cuscuz de quinoa com atum. Falo, gente, calma. Vamos primeiro procurar os hábitos alimentares, né, os nossos hábitos alimentares, e a partir daí a gente começa a organizar a sua alimentação, né? Claro que eu sempre sento com a nutricionista também, quando vem um plano nutricional, eu entro em contato com a nutricionista e a gente vai batendo um papo. Mas eu sempre converso com os clientes e questiono como é a alimentação saudável. A pessoa vira para mim e fala assim, eu sou saudável, eu como frango grelhado e como purê de batata doce, mas eu estou enjoando disso. Aí eu falo, gente, vamos parar. A alimentação saudável vai além disso. A alimentação saudável, ela inclui você saber o que comer, quando comer e o porquê comer. Né? O porquê. Eu sempre explico isso. Saber o que comer é saber que você pode comer de tudo um pouco. Não um pouco de tudo, né? Você ter a consciência de que comer uma fatia de bolo não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Comer um bolo sem uma fatia atrapalha o seu processo de emagrecimento. Certo? Paula, mas tem a história do leite inflamatório, disso, daquilo. Cada ser humano tem o seu processo. Eu, no caso, comecei porque eu tenho uma sensibilidade, não é intolerância nem alergia. Eu tenho uma sensibilidade a trigo e a lactose. Então, meu corpo responde de uma maneira. O seu corpo pode responder de outra maneira. Marcela, você quer falar alguma coisa? Eu acho que abriu o áudio dela e ela fechou. Então, cada ser humano é único e cada ser humano responde de uma maneira. Né? Eu amo café, tomo café até 10 horas da noite se deixar. Tem gente que se tomar café depois das 3 não dorme. Né? E isso a gente vai observando. Então, como a alimentação saudável? Você pode comer o arroz branco, você pode comer o feijão,
você pode comer a carne, né? Desde que você não tenha reações quanto a isso. Sua sensibilidade, né? Eu tenho cliente que só pode comer arroz integral. Por quê? Porque o integral é mais rico em fibra e ele precisa dessa fibra para o processo dele, né? Do pico glicêmico. Então, só pode alimentação integral, os grãos integrais, sem ser refinados. Então, tudo isso interfere no seu processo, né, de emagrecimento. Outra coisa que o pessoal costuma me perguntar muito, Paula, eu tenho que comprar muita coisa diferente? Gente, não tem. O que você precisa é adaptar a sua alimentação. Né? Eu tenho cliente que fala assim para mim, não, eu como arroz e feijão e carne. Mas, ainda eu brinco, eu falo assim, quanto você come de arroz, feijão e carne? Não, eu como um prato normal de arroz, aí eu coloco lá o feijão, e aí eu coloco aquela costela, sabe, vaca atolada? Eu como carne sim. Falo, gente, vamos com calma aí. Né? Até o processo de preparo do arroz e do feijão pode atrapalhar. Por quê? Eu amo feijão, mas o meu feijão tem bacon, tem calabresa, entendeu? Então não tem como essa opção ser leve para você. Desde que você coma o feijão e o refogado seja diminuído, a quantidade de óleo, a quantidade de conservantes. Uma coisa que pega muito e ninguém sabe é o bendito do glutamato monossódico, o conservante, né, o Ajinomoto, o Sazon. A galera tempera muita comida com isso, buscando uma opção de ser mais palatável a comida, e é onde acaba atrapalhando o processo, porque o glutamato monossódico ele é responsável por uma retenção líquida no corpo, você cria um certo inchaço, por ser mais palatável você come mais, e você não sabe por que você está engordando. Né? É retenção, é excesso da alimentação, e a gente não presta atenção nisso. É muito mais fácil comprar o pacotinho lá no mercado, né, e jogar na comida e temperou e acabou, né? Dá muito trabalho picar um alho e uma cebola. E até isso a gente ajuda. Até nisso eu estou aqui para ajudar. Por quê? O que eu quero explicar para vocês? Como que a gente pode se organizar melhor? Primeira coisa, essa parte do tempero. Existem técnicas que a gente consegue aproveitar a cebola, o alho, o cheiro verde, manter refrigerado e você ter aquele tempero pronto, sempre disponível, sempre que você for fazer um arroz, sempre que você for temperar um feijão, temperar uma carne. Então, essas técnicas ajudam muito, né, as pessoas. Ter uma refoga na geladeira, ter um feijão congelado, ter um arroz, né, previamente preparado. E, inclusive, o arroz, quando você congela ele, ele tem uma quebra do amido, né? Então, ele fica mais fácil de ser digerido e fica mais leve, mais light. Né? Então, existem esses truquezinhos que a gente pode aproveitar na nossa vida. Né? O preparo da refoga caseira, o feijão congelado, as carnes marinadas. Por quê? Grande parte dos meus clientes questionam o seguinte: mas eu gosto de comida fresca. Eu não me dou bem com comida congelada, tem que descongelar, fica aguado, tudo. Então, alguns clientes meus de consultoria, eu explico, eu falo, olha, a gente consegue fazer umas marinadas e deixar a carne congelada, marinada, você só vai refogar na hora que você for comer. Mais fácil que isso, só se eu vier cozinhar e mastigar para você. Né? Então, como que a gente faz a marinada? O frango, ele tem várias maneiras de ser temperado. A gente consegue temperar ele com mostarda, a gente consegue temperar ele com limão e shoyu, a gente consegue temperar ele com alho, cebola e sal, com curry, com chimichurri, né? Que são vários jeitos de dar um gosto no frango para não ficar sempre a mesma coisa. Né? Então, a gente tem sempre esses truques
que eu falo que são muito mais fáceis, né, para quem não gosta da comida congelada. É claro que nada substitui uma comida feita na hora, né, uma comida, eu costumo dizer a comida da avó, porque nem a minha mãe cozinhava igual, mas a comida da avó não tem o que substitui, mas isso ajuda muito na nossa vida, porque hoje em dia a gente não tem o tempo que a avó tem de ficar no fogão 2 horas preparando cada refeição. A gente precisa de otimização. E essa otimização a gente usa a partir daí. Então, o que eu quero explicar para vocês? A refoga, o feijão, as carnes previamente temperadas e já congeladas, tudo isso pode ajudar vocês nesse processo, né? E quais pratos você pode já deixar pronto? Alguns pratos que a gente tem o hábito de comer, vamos colocar no final de semana, uma lasanha, a gente já consegue deixar montada e congelada, e no dia só colocar no forno, porque a gente sabe que tem dia que tá corrido, né? Então, vamos supor uma lasanha, um rocambole de carne, né, uma coxinha saudável, né, até isso a gente consegue deixar já congelado. Tudo isso a gente consegue preparar em questão de 2, 3 horas ao longo da semana e deixar já congelado e já manter, assim, de fácil acesso. Esse truque do salgado, né, da coxinha, torta de frango, eu costumo fazer muito aqui em casa, principalmente porque o horário de lanche da tarde, que é onde as meninas saem de academia, saem de aula de natação, a gente tem sempre acessível ali, coloco no micro-ondas, 2 minutinhos já está pronto. Então, é muito mais prático. E isso garante que a gente não vai comer nenhum salgado na rua, isso garante que a gente não vai parar ali e comer uma coxinha que foi frita num óleo de 15 dias, porque tudo isso pode afetar na nossa alimentação, né? Nosso corpo reagindo, né? E a gente nunca sabe. Esse é o tipo de coisa que eu ensino através de consultoria. Eu tenho, além disso, 2 e-books, um e-book de receita e um e-book explicando certinho como organizar a alimentação prática e saudável. E tudo isso depois a gente consegue ir ajustando, né, através do nosso bate-papo no WhatsApp. Nosso tempo agora está acabando. Eu quero mais uma vez agradecer tanto a Fabi quanto ao Vinícius, ao pessoal da plataforma, que deu essa oportunidade para eu vir aqui explicar para vocês o como pode ser prático comer bem, sem gastar horrores em restaurantes, sem comprar goji berry e sal rosa do Himalaia, né? Então, eu quero agradecer muito vocês. Fabi? Eu apertei sair. Eu saí sem querer. Eu já estou finalizando aqui, porque o nosso tempo bateu certinho. Sim. Já expliquei aqui, mais ou menos, para o pessoal como que funciona. Expliquei também. Maravilhoso. Chegando em casa agora. Eu só preciso depois deixar o contato do WhatsApp, né? Porque eu não preparei nada de slide, nada de link, nada disso, para poder explicar sobre a consultoria e sobre os e-books. Porque já temos 2 e-books aqui de receitas e de organização da alimentação prática. Você tem já o link do e-book? Não tenho porque eu não coloquei em plataforma nenhuma ainda. Ah, tá. Não, tá bom. E então, aí, eu vou abrir lá o grupo, aí você manda, pode ser? Tudo bem. Uhum. E a consultoria também. A consultoria, a gente tem a consultoria onde eu explico. Eu trabalho na consultoria, são 2 meses, com encontros todas as terças-feiras à tarde, e é onde eu explico para a pessoa, eu tiro todas as dúvidas da pessoa e dou todas as orientações para ela ter uma alimentação controlada, saudável, técnica de congelamento, lista de compras, né, substituições. Então, na consultoria, a gente consegue trabalhar tudo isso mais profundamente, né?
E agora, não sei, ficou mais alguma dúvida? O tempo já... Oi? Quanto tempo de consultoria que é? Eu tenho, são 2 meses, então são 8 terças-feiras, né? E nesse tempo, a gente passa tanto o processo da pessoa conhecer a alimentação, a adaptação, para dar o tempo para o pessoal, assim, vou aprender a cozinhar, vou aprender a preparar, como que eu vou fazer. Paulo, ó, tentei congelar abobrinha, não deu certo. Paulo, ó, fiz tal coisa. Então, tudo isso a gente vai conversando nesses encontros. Todas as dúvidas, por isso que é eu e a pessoa, né? Eu tô... É individual. Não é lá em Portugal, eu tô atendendo assim. Que massa. Para poder ter uma noção, né, de como comer melhor. Não sei, eu vou fazer uma pergunta aqui, só para a gente finalizar. Tem realmente alguns alimentos que não pode congelar? Tem. Que não é que tira nutrientes? Verdura, verdura eu não congelo. Por mais que a gente ainda consiga alguma coisa, eu não gosto de congelar selga, pepino e o tomate, ele tem que passar por um processo para ele poder ser congelado. Como assim processo? Ou ele ser refogado, ou ele ser assado e ter uma outra fonte, vamos supor, o tomate com azeite. Sim. Eu asso ele com azeite, não só desidratar ele. Asso ele com azeite, assim eu consigo congelar. Mas mesmo assim ainda altera muito a textura dele. A gente precisa diminuir bastante a quantidade de água. Mas abobrinha, chuchu, né, a couve fica muito bem quando você congela também. Couve, cheiro verde, esse tipo de verdinho mais verde escuro, a gente consegue congelar e usar ao longo do mês, né, para as receitas. E deixa eu ver o que mais que eu não costumo congelar muito. Batata cozida, só a batata cozida. A batata, ela também tem que passar por um processo para ela poder ser congelada. Né? Até essa batata que a gente come, a batatinha do mercado, que você compra ela fritinha, para fritar, né? Ela passa por um processo. E a batata, eu ensino a pessoa também a fazer o processo. Paulinha, e no seu e-book? Como que é o nome do e-book? Como organizar uma alimentação saudável. Ai, que lindo! Aí tem um outro. Esse eu já começo, eu mostro um pouco da minha história, né? E tem algumas receitas ali já. E aí o outro e-book já é um e-book mais voltado só para as técnicas de congelamento, né? O que é que pode congelar, o que é que não pode. E tá no forno, né? O livro de receita, assim, receita. Quanto que rende cada receita, quanto tempo eu posso congelar, como que eu congelo, tá tudo bem mais completinho. Esse ainda tá no forno. E logo, logo tá aí também. Tá, é livro de receita, né? Isso. Que lindo. Tá bom, então, Paula, obrigada, viu? Eu que agradeço de coração, né? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Ai, desculpa. Não, imagina. Tem alguma pergunta? Se for deixar, nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde. Olhe lá. Aqui eu falo até... Você sabe como é difícil eu aparecer assim para conversar desse jeito. O meu negócio é o pessoal mesmo. Meninas, eu entrei quase no final, não sei se vocês falaram sobre isso, né? Mas então eu vou perguntar. Fruta, eu posso congelar todas as frutas? Não todas, Elaine. As frutas que são muito ricas em água, esse tipo de fruta a gente precisa tomar um certo cuidado. Melancia, melão, a maçã tem o risco de empretejar, a maçã tem um truque também que a gente pode fazer, né? Então, esse tipo de fruta que é muito rica em água, eu aconselho não congelar. Não congelar, tá. Isso, mas banana, abacate, morango, uva congelada, eu congelo isso aqui em casa, a gente costuma ter bastante, eu acho que a Márcia que eu mostrei,
Eu abri o freezer e mostrei para ela. Falei, banana congelada com a casca. Então, Olha, que legal. a gente consegue aproveitar muito dessa parte da alimentação integral também. Ah, que bom. Obrigada. Depois eu vou olhar toda a palestra, que eu entrei já no final, uma pena. Mas depois ficou gravada, né, Fabi? Tá gravando. Ah, que bom. Eu vou jogar a minha e a dela, que o Vinícius, né, meu bem, plataforma, ele vai mandar um link para mim, para eu poder lançar lá no YouTube e salvar lá. Ele tá falando assim, ó. Perfeito. E semana que vem tem mais, né? Não sei quem vai ser a próxima, mas vai ser a Márcia. Gente, eu tô amando essas reuniões, essas mini palestras, tá destravando muita gente. Paulinha, eu vou abrir lá, tá? O grupo, você manda os seus... eu vou conversar com você no particular para te instruir Tudo como bem. é que você faz, tá? Perfeito. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Qualquer coisa já sabe, chama lá no grupo ou no Instagram, @namarmitinha, na.marmitinha, né? Que aí a gente vai conversando, tirando todas as dúvidas. Tá joia? Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Tchau.